pouco da comunhão com o Senhor, da sua palavra. Que o Senhor nos ajude nesse tempo que nós estamos tendo aqui. Como foi anunciado o tema, o mover de Deus no final de uma dispensação, na verdade esse tema é um tema que abrange em especial os livros de Esdras e Neemias. Agora, é claro, nós precisamos saber que esses livros, eles compõem uma longa história. E nós precisamos entender que, dentro da mente do propósito de Deus, esses livros precisam ser examinados com muito cuidado. Eu não sei quanto a vocês, eu já tenho procurado já há bastante tempo livros que verdadeiramente traduzam a mente de Deus acerca daquilo que está contido nos livros de Esdras e Neemias. Então nós vamos ter um tempo aqui, nem que seja para termos uma introdução e que sirva de encorajamento para todos vocês a estudar esses livros, conhecer essas histórias, saber que essas histórias elas contêm uma mensagem poderosa para os nossos dias. Por quê? O próprio tema diz, é o último mover de Deus ao final de uma dispensação. Os livros de Esdras e Neemias, não somente eles, é claro, isso inclui Esther, isso inclui Malaquias. Muitos irmãos que estudam o livro de Esther, eles se impressionam pelo simples fato: o nome de Deus não está ali. E será que essa é a grande mensagem desse livro? É comum, por exemplo, você pegar aqueles 400 anos que separam os livros de Neemias e de Lucas, né, os evangelhos. Mas eu falo Lucas porque Lucas ele tem um ponto muito especial que faz uma conexão com o livro de Neemias. Quando eu falo Neemias, vocês podem incluir aí todos esses livros que eu citei. Então, quando você pega toda essa história ali, que conclui com Neemias, nós temos aí um período de 400 anos. Como algumas pessoas gostam de denominar esse período? Silêncio profético. É uma frase até aparentemente bonita, mas ela não é bíblica. Porque traduz para muitas pessoas um Deus inerte, um Deus que não está fazendo nada, como se Deus tivesse parado no tempo e na história. Não é verdade. Nesses 400 anos, o nosso Deus ele preparou todas as ferramentas necessárias para duas coisas: para o ministério do seu Filho e para a expansão do Evangelho. Ele usou os gregos para que pudesse, a partir deles, ter uma língua que se tornasse universal. Ele usou os romanos para que, através do seu poder político mundial, fizesse uma conexão dos povos por meio de vias, trazendo segurança a essas vias, fazendo com que houvesse uma comunicação maior entre os povos, a união dos povos por meio do Império Romano foi extremamente importante para a expansão do Evangelho. O grego, como uma língua universal daquele tempo, contribuiu de uma forma extraordinária. Então Deus ele foi usando todas as ferramentas possíveis. Para quê? Para que a obra e ministério do seu Filho e a expansão do Evangelho pelo mundo todo pudesse se tornar o meio pelo qual nós hoje pudéssemos estar aqui, tendo a gratidão a Deus por ter trabalhado de uma forma poderosa e silenciosa. Então não existe nada, exatamente nada, nesse período, o que nós entendemos ser o último movimento de Deus, antes, ao final de uma dispensação. Porque esses 400 anos, ele separa, aparentemente, uma dispensação da outra. Podemos até entender isso como uma forma de lidar. Nós não podemos ignorar a poderosa e soberana mão de Deus trabalhando em toda a história. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. Mas não é só olhando para trás, é entendendo
o que toda essa história, o que cada particularidade que compõe essas histórias quer nos falar hoje. Então, vamos levar esse assunto aos pés do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça por um instante. Pai, no nome de Jesus, nós somos profundamente agradecidos ao Senhor por nos dar esse tempo juntos aqui. Amém. Nós queremos, Senhor, aproveitar da melhor forma possível na direção do Teu Espírito. Que o Senhor venha nos falar de uma maneira muito clara, de uma maneira viva e poderosa, ajudando-nos, Senhor, a ver os nossos dias na luz da Tua palavra, na luz da história, Amém. entendendo o que o Senhor fez e o que o Senhor faz, para que nós sejamos socorridos nesses dias, Senhor, porque é o que nós precisamos. Vivemos um tempo tão complexo como foi aquele tempo de Esdras e Neemias, um tempo de uma espiritualidade tão confusa, de uma religiosidade banal. E tudo isso foi usado pelo inimigo para tentar impedir o teu agir. Mas o Senhor honra e vela pelo teu nome. Amém. Então o Senhor vem de uma maneira muito especial nos ajudar a discernir os nossos dias à luz da tua palavra e à luz da história do teu povo. Amém. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, vocês todos sabem que toda essa história que compõe aqui o livro de Esdras e Neemias tem a sua base no cativeiro da Babilônia. Mas como que a gente estuda isso? Eu vou tentar trazer para os irmãos uma pequena sinopse que vai ajudá-los a compreender toda essa história de uma forma muito simples, muito objetiva e com muita riqueza de detalhes. É claro que nós não temos como estudar tudo isso numa só reunião. Mas vou tentar o máximo possível simplificar para que vocês possam entender. Porque todos nós sabemos que essa história toda pega ali a partir do Josias e depois os seus 3 filhos e um neto. Quer dizer, os últimos reis de Israel. Se você pegar a partir da morte de Josias, são 22 anos, 6 meses e 10 dias. 22 anos, 6 meses e 10 dias. Compreendendo os seus 3 filhos e mais um neto. Então nós vamos procurar ver um pouco sobre isso. E à medida que você estuda os dias finais desses reis que compõem o Reino do Sul, Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, onde estava a genealogia de Cristo, a descendência de Davi. Então nós sabemos que o reinado de Josias, ele buscou promover um grande avivamento. E de fato isso não foi possível. E por que não foi? Por causa da ignorância do povo, porque naquele tempo não se prezava a palavra de Deus, até porque no tempo de Josias não estava a lei, o livro da lei, estava debaixo de escombros. Quando foi encontrado, houve todo aquele alvoroço, aquele aparente avivamento. Jeremias já era profeta. E ele nunca participou desse movimento, embora o rei Josias ele fosse um rei piedoso. Ele buscou trazer o povo de volta para Deus. Ele, por força da sua presença, ele promoveu algo que só foi aparência, aquela espiritualidade de aparência, que nós chamamos de religiosidade. É quando se mistura a fé com a carnalidade. Jeremias, após a morte de Josias, ele prosseguiu durante 40 anos. Tendo como base aquele acontecimento, nos dias de Josias, ele prosseguiu por 40 anos, tentando levar o povo de volta ao arrependimento. Mas não foi possível. Ele usou todas as ferramentas que Deus estava lhe dando, toda a criatividade possível. E falo isso com muito respeito também. Não a criatividade no sentido do entretenimento, mas às vezes tentando falar por meio de gestos, como por exemplo pegar um cântaro e sair correndo na cidade, como um louco.
e depois ele quebrar aquele canto e dizer: ó casa rebelde, assim fará o Senhor convosco. Ele vos quebrará, mas ele fará de novo um vaso para si. Então Jeremias, durante 40 anos, ele não teve isso. Nós sabemos que o final dos seus dias, do seu ministério, foi de muita angústia. Enfim, o que nós sabemos, isso está registrado, em especial, em 2 Crônicas, capítulo 36. Se vocês puderem olhar, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, em 2 Crônicas, capítulo 36. Vamos ler a partir do versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 36. Esse capítulo é muito importante, irmãos. E vou dizer para vocês por quê. Porque esse capítulo 36 de Crônicas, peço, irmãos, como eu disse, vou dar apenas uma pequena sinopse para vocês. Na primeira parte dessa sinopse é você estudar aquele avivamento que ocorreu ali. Aparente avivamento, eu sinceramente não vejo um avivamento. Eu vejo como movimento. Nunca avivamento é movimento. Existem três coisas que nós precisamos distinguir: o que é movimento, o que é avivamento e o que é aviltamento. Então, avivamento não é movimento. Avivamento não é aviltamento. Não confunda as coisas. Quando você vê muita euforia onde Deus não é honrado, é aviltamento. Aviltamento é o oposto de um avivamento. No aviltamento tem muita euforia, muito sensacionalismo, muito espiritualismo. Não tem nada de espiritualidade. Não tem devoção. Em movimentos, existem muitas coisas que são atos genuínos. A adoração, a cânticos, a oração, mas são apenas movimentos. Pode começar na segunda e terminar na terça. Pode começar na segunda e terminar na outra segunda. Pode começar no primeiro dia do mês e pode terminar no último, mas é apenas um movimento. É um momento que a igreja, um grupo, experimenta, mas não tem profundidade, não tem raiz, não tem prosseguimento, não tem avanços. Não tem uma revisão doutrinária, não tem um caminho que se abre para a expansão da obra de Deus, especialmente para que haja uma recuperação do testemunho de Deus por meio da sua palavra. E o perigo de movimentos é que eles girem em de dons, aquilo que a gente chama de pentecostalismo. Bom, enfim, eu não quero ficar tecendo aparentemente, críticas. Não é isso que eu quero fazer. Mas deixe-me dizer, irmãos, você tem que começar aí com o reinado de Josias. Você pode escolher aí 2 Reis, capítulo 22, enfim. Depois você tem o livro de Jeremias para estudar. Você tendo uma visão desse livro, ótimo. De Jeremias você vai para esse capítulo 36, 2 Crônicas. Aqui você vai estudar a história do Jeoacás, filho do Josias. Depois do Jeoacás, você vai estudar sobre o Jeoaquim. Esse Joaquim, o Jeoacás reinou 3 meses. O Joaquim reinou 11 anos. Depois dele, veio seu filho Joaquim. Reinou apenas 3 meses. E por último, Zedequias. Então, quando você toma aqui esse capítulo 36, você vai ver algo muito especial. Que nesse capítulo, você vai encontrar a história desses 4 reis. Joacás, que reinou 3 meses. O Joaquim reinou 11 anos. Depois o Joaquim, o filho dele, reinou 3 meses. E depois o Zedequias, que reinou mais 11 anos. Terminando isso, você vai ver algo muito peculiar sobre esses 4 reis. Desprezo a Deus. Não havia temor a Deus. Não havia um coração quebrantado, rendido, arrependido diante de Deus. Esses 4 reis, eles fizeram tudo o que poderiam fazer para desonrar o nome de Deus na terra. Como, por exemplo, você vai pegar tanto
o Jeoacás como o Joaquim, nesse tempo, Judá se tornou o reino vassalo do Egito. Porque eles acreditavam que poderiam se fortalecer contra a Babilônia tendo o apoio do Egito. E o que nós sabemos, que cada vez mais que Judá confiava seu reino aos homens, mais degradado ele se tornava, mais vulnerável, mais suscetível à destruição. Quando você chega ao final, tanto do Joaquim como o Joaquim, que foi pouco tempo, mas do Zedequias, você vai ver coisas terríveis. Porque o Joaquim, ele chegou a queimar, ele jogou numa brasa um capítulo da profecia que Deus havia dado a ele. Ele tomou aquilo, está no capítulo 36 do livro de Jeremias, e queimou. Isso fez o Joaquim. O Zedequias, ele era um homem extremamente profano. No tempo dele, foi onde realmente a degradação e a destruição se concretizou em Judá. Então nós não podemos pensar em Esdras e Neemias se nós não conhecemos essa história. E existe um detalhe aqui, irmãos, que eu preciso pontuar para vocês. Satanás, na sua sutileza, no seu engano, ele pode produzir na nossa mente uma forma inadequada de tratarmos a Bíblia. Olha, você pode ter uma Bíblia, ela pode ser qualquer versão aí. E ela pode, a minha, por exemplo, está aqui, é Bíblia Tradução Brasileira. As irmãs podem ter a Bíblia da mulher, os irmãos podem ter a Bíblia do varão, outros podem ter a Bíblia Plenitude, outros podem ter a King James, enfim. Ignore isso. Eu estou falando da Bíblia no sentido mais elevado, eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de um homem é aquilo que é o homem. O homem, ele precisa estar de acordo com a sua palavra. Então deixa eu dizer algo para você. Deus, ele é totalmente de acordo com a sua palavra. Então eu vou dizer algo para você. A palavra de Deus é Deus. Então, independente da Bíblia que você tem, quantas vezes você já leu essa Bíblia, eu quero dizer, quero te perguntar, como você trata a palavra de Deus? E não estou falando do livro em si. Estou falando, agora vocês entenderam que eu estou além do livro. Aqui existe uma revelação, é escrita. Essa revelação escrita está aqui contida nesses 66 livros. Mas nós corremos o risco de lermos o livro e não tocarmos a palavra de Deus. Espero que vocês estejam me entendendo. Nós podemos pegar isso aqui e ler e ser apenas isso aqui. Mas se você está tocando a palavra de Deus, é numa outra esfera que eu estou falando com você. Isso vai te levar a ver algumas coisas. Quando você olha para uma história como essa, você não fica deslumbrado, assustado, impressionado, assombrado com a história. Mas você fica movido pelo falar de Deus. Você começa a ver que esse sopro de Deus, toda a Escritura é divinamente soprada por Deus. Mesmo em todo esse caos, Deus está falando comigo e com você. Porque chegará um dia em que todo esse cânon terá consumado o seu propósito. E essa palavra não voltará para Deus vazia. Ela trará diante de Deus tudo aquilo que ela determinou, tudo aquilo que ela falou, tudo aquilo que ela fez, todas as suas ações, todas as suas histórias, todos os acontecimentos. Tudo isso voltará para Deus. E tudo isso será para Deus glória. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, esta palavra que foi soprada, ela se cumprirá. E todo o seu cumprimento glorificará a Deus eternamente. Porque aquela palavra que foi a palavra criativa, disse Deus, haja, a partir desse haja luz, disse Deus, ela se tornou não apenas história, ela se tornou uma palavra viva e eficaz. Essa palavra, ela tem muitas faces, mas a mais profunda face dessa palavra
é o Logos de Deus, o falar de Deus, a encarnação do Verbo de Deus. Deus, ele encarnou por meio da palavra. Ele se tornou a palavra encarnada. Então, tudo isso, irmãos, ainda são periferias daquilo que nós podemos ter o conceito de palavra de Deus. Todas as suas faces, todas as suas esferas, tudo isso um dia chegará à grande plenitude, porque ela não voltará para Deus vazia. E toda a história que decorre da palavra e está na palavra tem a sua origem no Verbo de Deus, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos que pensar nisso. Então quando eu abro a Bíblia e eu olho para essa história, eu preciso ver muito mais do que palavras. E tenho que entender que não é a história de um povo, não foi um acontecimento na história, é a própria ação de Deus. Existe algo aqui. O que significa Judá? O que significava o reino de Judá no tempo de Josias, de Joacás, do Joaquim, do Zedequias? O que significava o reino de Judá na terra? Então nós precisamos fazer uma pequena pausa e lembrar de Deuteronômio 12, quando um dia Deus diz que ele escolheu na terra um lugar para ali fazer habitar o seu nome. O grande Deus, o supremo Deus dos céus e da terra, ele escolheu um lugar para que ali fizesse habitar o seu nome. Que lugar foi esse? Foi o reino de Judá. Então você começa a pensar dessa forma. E você vê como que toda história vai sendo capítulos onde o próprio Deus ele vai constituindo os fatos, as pessoas, e ele vai trazendo tudo à existência dentro do tempo para que nós pudéssemos chegar a essa conclusão que Judá representava o testemunho. O que é o testemunho? É a revelação de Deus. O testemunho de Deus, parece uma frase bonita, mas o que quer dizer o testemunho de Deus? Significa que ele é um Deus que se revela. O Deus que se revelou na criação, o Deus que se revelou no Jardim do Éden, o Deus que se revelou a Adão, o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que se revelou a Moisés, ele buscava na terra um testemunho para si. E o testemunho dele nunca foi limitado ao pessoal. O testemunho dele sempre foi no sentido coletivo, porque Deus é plural, ele é uma comunidade de 3 pessoas. Deus é comunhão. Então quando você chega a Israel, agora Deus tem uma nação. Lá em Êxodo 19, Deus vai dizer que o desejo dele é que esta nação, que ele escolheu de dentre todas as nações da terra, Deus escolheu uma nação. Deus escolheu Israel. E por que Deus fez isso? Porque Deus ele consagrou esta nação para que ela pudesse ser o seu testemunho na terra. Quando nós olhamos para toda a história desse povo, desde o capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, tira daquela terra de ídolos. E Deus toma este homem. Deus se revela a este homem. Deus dá sonhos para este homem. Deus dá visão para este homem. E mostra a sua descendência. Que ela seria uma descendência como a areia da praia. E como as estrelas dos céus. E por quê? Porque a sua descendência, ela teria 2 partes. Uma seria terrena e a outra seria celestial. A celestial é aquela que Pedro vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, aquele lençol invertido. Porque é celestial. Esta é a igreja. Aquela que Paulo diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, repreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para a adoção de filhos. Aqui nós vamos ver, esta é a descendência espiritual. E a outra é a descendência natural, Israel. E Deus usa uma para produzir a outra. Mas Deus usa a outra para resgatar essa que está perdida.
Porque ele torna a igreja o centro deste trabalho dele na terra. Muitos, irmãos, infelizmente, são judaizantes nos seus conceitos. E é bom você lembrar que tanto o Senhor Jesus como Paulo, ele teve que confrontar esse erro, que hoje chama-se um erro teológico, de colocar Israel à frente da igreja. Nunca. Nunca. Nós temos que entender de maneira muito clara como Deus trabalha. Você nunca pode limitar Deus a um ponto ou a uma parte da história. Você tem que entender o mover de Deus em cada parte da história. E um dia Deus vai colocar todas as coisas aos pés do seu filho, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas. Então lembre-se, então quando você tem este conceito claro, como Deus toma esta nação, aí depois nós chegamos aqui, vamos adiantar um pouco do reinado de Davi. Então nós vemos no reino de Davi, foi quando Israel chegou aqui na terra a sua plenitude. Digo para vocês, nunca na história de Israel, no sentido natural da visão, da definição e da história, aquela nação tinha chegado a tal apogeu de glória. Seus territórios haviam se extrapolado em termos de conquistas. Agora Israel é um reino sólido. Israel é um reino imbatível, inabalável do ponto de vista humano, bélico, geográfico. Se torna um grande império. Depois de Davi nós temos quem? Salomão. Depois de Salomão nós temos Roboão. E aqui é um ponto que nós temos que refletir. No reinado de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, esse reino se divide em duas partes. 10 tribos ficaram de um lado, onde era conhecido como Reino do Norte. A capital era Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, onde estava a genealogia, a descendência de Davi, fica sendo conhecida como Reino do Sul, onde estava Jerusalém, onde estava o templo. Aqui, no Reino do Norte, houveram 19 reis. Todos 19 reis foram pagãos, ímpios. Esse reino, ele foi tomado pela Síria no ano 722 depois de Cristo. E ali houve uma miscigenação, que mais tarde nós conhecemos como samaritanos, que é eu diria assim, um substrato do que nós podemos chamar, do que sobrou, uma miscigenação do Reino do Norte. O Reino do Sul prossegue. Se você excluir Atália, aquela filha de Jezabel, nós temos 19 reis. Se você incluir Atália, nós temos 20. 19 reis e uma rainha que esteve no trono de Judá. Então, deixe-me excluir Atalia aqui, ficar com os 19 reis. Então, agora o Reino do Sul, o Reino do Norte, é levado para o cativeiro em 722. Oséias foi o último rei do Reino do Norte. O Reino do Sul, excluindo a Atalia, nós temos 19 reis. E aí chega o tempo que eu estou falando para vocês. Então, quando nós pensamos em Judá, quando nós olhamos a história de Jeremias, irmãos, é impossível, se você toca a palavra de Deus, você lê o livro de Jeremias, sem sentir um nó na garganta, sem sentir um nó fechando assim a sua glote, aquela vontade assim de colocar o rosto no pó, porque era o povo de Deus. Não era um sentimento só do povo de Deus, é o sentimento que nós temos que ter também por Deus. Porque o mesmo Deus que você vê em Gênesis, vendo a expressão do seu testemunho em ruínas, da queda do homem, agora imagine qual é a expressão e o sentimento de Deus vendo a ruína do seu povo, da sua nação. Irmãos, deixe-me colocar assim para vocês. Adão não tinha uma história tão profunda em Deus, do ponto de vista do conhecimento nosso. Nós não temos como definir isso. O que nós sabemos é que Deus e Adão tinham uma comunhão na virada do dia. Mas nós conhecemos a história de Israel, daquela nação com o Senhor. Desde que Deus tirou Abraão daquela terra da Mesopotâmia, nós sabemos o que Deus fez por essa nação. Deus chega a dizer
lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, que ele os trouxe a ele como asas de águia. Porque o desejo de Deus era trazer o povo para ele mesmo. O desejo de Deus era se revelar face a face a esse povo. Por isso você vai ver 52 vezes a expressão o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Lá em Isaías é chamado de o anjo da sua face. Porque Deus nunca escondeu a sua face do seu povo. Quando você estuda a história de Deus e o seu povo, você vai encontrar algo muito especial. Antes da encarnação do Verbo de Deus, nós temos as cristofanias do Filho de Deus, do Verbo de Deus no Antigo Testamento. Nós temos muitos e muitos exemplos disso. As cristofanias, as aparições cristofânicas no Velho Testamento. Que coisa linda, irmãos. Você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar os milagres, os cuidados. Então, quando você chega no livro de Jeremias, o que você encontra? Você encontra apostasia, indiferença, falta de temor. Aí Deus levanta quem? Deus levanta o Império Babilônico para poder vir como a vara de Deus e disciplinar o seu povo. E assim o povo, a nação, é invadida. O final desse capítulo 36 de 2 Crônicas resume isso para nós. Então, por favor, irmãos, deixe-me ler com vocês aqui. Veja a partir do versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 17. Então, não esqueça isso. Primeiro você vai ter aqui o Zedequias, ou aliás, o Joacás, depois o Joaquim, depois o Joaquim e por último o Zedequias. Zedequias, ele foi o pior de todos. No tempo de Zedequias, diz que eles zombavam dos profetas. Eles zombavam dos profetas. Eles desprezavam suas palavras. Aí, no versículo 17 diz, por isso, porque zombaram dos profetas. Então, essa frase, por isso, significa que não existe justificativa para alguém aqui tentar acusar Deus de ter permitido o cativeiro. O cativeiro aconteceu não foi por causa de Deus. Deus permitiu o cativeiro por isso. Deus permitiu o cativeiro. Porque durante 22 anos, 6 meses e 10 dias, você vai ver aqui, ó, que Deus tentou, buscou, ele se revelou. Você vai ver que durante outro período, muito antes, no tempo de Josias, Deus ainda estava falando, mas eles não deram ouvidos. Então diz assim, por isso fez vir sobre eles o rei dos caldeus, observe bem, matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, não teve compaixão nem do moço, nem da donzela, nem do velho, nem do decrépito, entregou todos nas suas mãos. Todos os vasos da casa de Deus, assim grandes como pequenos, os tesouros da casa de Deus, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo foi levado para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram o muro de Jerusalém, puseram fogo em todos os seus palácios e destruíram todos os seus vasos preciosos. Os que escaparam da espada, a esses, levou ele para a Babilônia, e tornaram os seus servos e de seus filhos, e tornaram os seus servos e também seus filhos, até que chegou o império da Pérsia. Para se cumprir a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até ter a terra gozado dos seus sábados. Por enquanto ela jazia desolada, e guardava o sábado para se completar os 70 anos. Muitos estudiosos, eles dizem que esse capítulo 36, na verdade, ele é o capítulo 1º do livro de Esdras. Até porque se você terminar esse capítulo e abrir já o primeiro capítulo de Esdras, você vai ver que a história continua. Então, muitos estudiosos, eles creem que dentro da compilação da bibliologia, ou do estudo da Bíblia, esse capítulo 36, ele é o primeiro capítulo do livro de Esdras. É claro, sem entrar aqui em nenhuma polêmica, não quero fazer isso, mas a história é essa.
Então você termina aqui esse capítulo 36 de 2 Crônicas e já inicia a história de Esdras. Então, amados irmãos e irmãs, então quando você chega nesse capítulo 36, aí você vê o que aconteceu. A cidade ficou totalmente destruída. Agora, o que passa na sua cabeça, na minha cabeça? Nós temos que ver que o Senhor está aqui nesses livros, Esdras, Neemias, Deus está recuperando o seu testemunho. Nós sabemos que durante aqueles 70 anos, Deus levantou 2 profetas. Daniel e também o profeta Ezequiel. É muito lindo você olhar a história desses 2 homens de Deus. Como eles foram usados, o coração deles. O livro de Daniel, contendo 12 capítulos, 6 capítulos são história, os outros 6 são profecias. O conteúdo das profecias de Daniel, embora é um livro menos extenso do que Ezequiel, porém suas profecias são mais contundentes, porém muito mais abrangentes. O livro do profeta Ezequiel é um livro que contém muitas parábolas, e todas elas têm um só foco: Deus recuperará a sua glória no meio do seu povo. Ele vai restaurar a sua casa. Então, quando você tem esses 2 livros, que foram ali escritos, ou ministérios exercidos durante o cativeiro, esses 2 profetas estavam aí. É importante isso, eu não vou poder entrar em detalhe nenhum aqui, porque eu preciso avançar um pouco. Então, logo a seguir, você tem o livro de Esdras. A história começa com 2 homens, e é curioso, porque um deles, o Zorobabel, que é filho do Sealtiel, que era filho do Jeoaquim. Então, o Joaquim, aquele rei perverso, um dos mais perversos, esses últimos, Joaquim, ele era um homem de um grau de perversidade contra a espiritualidade do povo, contra o temor a Deus, contra a honra de Deus, que eu não tenho palavras para descrever. Agora, como Deus faz isso, eu não sei também dizer para vocês. Eu só sei que Ele é Deus, Ele faz. Zorobabel, aqui, ele é filho do Sealtiel, ele era neto do Jeoaquim, ele era bisneto de Josias. Esse homem tinha um coração para o Senhor. Eu penso, irmãos, e peço que os irmãos não me ignorem, mas eu penso, o sentimento que eu tenho, é que o ministério de Daniel e de Ezequiel, o ministério do Senhor por meio desses 2 homens, pode ter aí os seus frutos. Porque imaginar que esse Zorobabel recebeu de herança, assim como também Daniel, qual a herança que eles tiveram? Nós não temos muitas informações, mas nós não precisamos de informações, nós precisamos de crer que o nosso Deus, Ele age de uma forma poderosa, silenciosa. Ele age para poder fazer a sua vontade, porque Ele não é um Deus que Ele se aquieta no seu trono de glória. Ele é um Deus que trabalha a todo tempo, porque Ele vela pela sua palavra e pela honra do seu nome. Então Deus move o coração de Ciro. 200 anos antes de Ciro nascer, o nome dele já estava na profecia. Deus havia escolhido este homem, e Deus moveu o coração dele. E assim, nós temos o início da história de Esdras, do livro de Esdras. Essa história começa como? Com um remanescente. Esse pequeno remanescente agora se levanta. Por um lado nós temos Zorobabel, um homem de uma linhagem real. E do outro lado nós temos Jesuá, que é o nome Josué, que é um sacerdote. Esses 2 homens, com um grupo de 50 mil judeus, eles fizeram uma viagem muito longa. Alguém que conhece aqui a geografia atual, é como se eles saíssem do Iraque e fossem caminhando a pé até Israel. Eles fizeram essa viagem. Meses, 50 mil peregrinos, para poder restaurar a casa de Deus. E eles chegaram e começaram a restaurar a casa de Deus. Então a história do livro de Esdras se concentra nesse ponto.
a restauração da casa de Deus, a restauração do culto a Deus. Então veja bem, a casa e o culto. Isso é muito importante, isso não é coisa simples. Porque quando você lê toda essa história, você vai ver que existe algo muito especial aqui. Então, por um lado, havia necessidade de restaurar a casa de Deus. Eles começam por onde, irmãos? Começam pelo altar. O altar do sacrifício. E por quê, irmãos? Porque o altar do sacrifício é uma figura da cruz. Porque a cruz ela é central no propósito de Deus. A cruz é central na edificação da igreja. Sem a cruz não temos a edificação da igreja. A cruz é um sinal evidente do coração de Deus. Porque a cruz, em primeiro lugar, antes dela ser a cruz do Calvário, antes dela ser o caminho da cruz para nós, ela é um princípio eterno no coração de Deus. Então começa pela cruz. Então, aqui há 2 pontos que eu preciso considerar com vocês, que é muito importante. Se você vai para o capítulo 4 de Esdras, você vai ver que um grupo de samaritanos se propuseram a ajudar eles na reedificação. Zorobabel foi enfático e disse: vocês não vão edificar conosco, nós edificaremos só. Porque ele não aceitou mistura. Zorobabel era um homem sério. E eu quero colocar aqui um ponto muito importante. Você vai ver que todos os homens que Deus levantou para a reedificação, para restaurar o seu testemunho, eram homens de uma extrema seriedade. Se você estudar o caráter de Daniel, irmãos, é de impressionar. Se você estudar o caráter do profeta Ezequiel, eles eram homens de uma extrema seriedade. Zorobabel, Josué, Neemias. Eles eram homens de bravura, de coragem. Irmãos, como nós podemos resgatar o testemunho da casa de Deus nos nossos dias? Esse assunto é de extrema seriedade, irmãos. Nós estamos falando do testemunho de Deus, não estou falando de religião. Eu não estou falando de formas de culto, de entretenimento. Digo para vocês, muito daquilo que nós hoje pensamos, ou às vezes aceitamos como algo de Deus, ou culto a Deus, o povo de Deus, é uma verdadeira blasfêmia. Aquilo que Jesus disse: eu edificarei minha igreja. Uma blasfêmia. A situação hoje é tão confusa, tão obscura, irmãos, que nós precisamos de um profundo resgate do verdadeiro sentido da igreja. Nós estamos vivendo um tempo, espiritualmente, digo para vocês, talvez até pior do que no tempo de Esdras e Neemias. Por quê? Você vai ver, irmão, que eles não permitiram estranhos participar da edificação. Hoje o que mais temos é um fogo estranho, é uma mistura. O que nós vemos hoje beira blasfêmia. O evangélico hoje é a coisa mais ridícula, irmãos. Falo para vocês hoje, eu vejo certas coisas no meio evangélico que é muito pior do que aquilo que as pessoas chamam de umbanda. Essas coisas que muitas vezes os cristãos olham como sendo o extremo do absurdo, do satanismo. Falo para vocês, muito daquilo que se diz evangélico, movimentos evangélicos hoje, beira ao cúmulo do satanismo. E digo para vocês, em tudo isso, eles acham que Jesus está sendo adorado. Há muita mistura, há muita apostasia, há muita distorção. Nós precisamos recuperar isso hoje, irmãos. Deus começou um movimento de restauração. Sem isso, nós não temos a volta do Senhor. E por que eu falo sobre esse ponto? Porque Deus trabalhou aqui no livro de Esdras. Deus trabalhou no livro de Neemias. Qual é
o capítulo seguinte à história de Neemias. Não é o capítulo 2 de Lucas. O que nós temos no capítulo 2 de Lucas? Um pequeno remanescente. Fruto daquilo que Deus fez lá atrás, há 400 anos atrás, foi o que Deus fez. Lá, através de Josué, Zorobabel, Esther, Esdras, Neemias, Malaquias, Ageu, Zacarias. São os personagens desse contexto histórico. Deus usou esses para poder ter um remanescente lá na frente. E foi no meio desse remanescente que o nosso Senhor Jesus veio. Ele veio para aquele remanescente. Se o nosso Senhor Jesus tem que vir para um remanescente dessa hora, aonde estão os remanescentes? Que alegria, irmãos. Eu tenho em dizer para vocês, pela misericórdia infinita de Deus, nós temos sido esses remanescentes. Nós temos sido esses que o Senhor tem aberto os olhos. Tem mostrado que a sua casa não é institucional, que o seu povo não é uma instituição, que o nome no qual nós estamos reunidos é o nome do seu Filho. Que a igreja para nós, ela não é constituída de saco de cimento, areia, brita, ferro. Ela é constituída de pessoas. E nesta igreja, que nós chamamos de casa de Deus, o seu Filho é o alicerce, é o fundamento. É sobre ele que nós estamos sendo edificados. Casa espiritual. Nessa casa, ele é o cabeça. Então nós estamos tendo um privilégio muito grande. Nós não podemos nos acomodar com isso, irmãos. Nós não podemos acomodar com isso. Você não pode ficar acomodado com isso. Eu sei que eu contei muitas histórias, tentei resumir o máximo, mas essas histórias são tão profundas. Agora o que eu quero dizer para vocês é que essas histórias, elas revelam o que está acontecendo em nossos dias. Em nossos dias, o testemunho de Deus tem sido colocado em opróbrio, em zombaria. O povo de Deus tem se envolvido, aqueles que se dizem povo de Deus, que deveria ter um testemunho real daquilo que é ser o povo de Deus. E muitos têm estado envolvidos com coisas nas quais Deus não está envolvido. E o Senhor está buscando essa restauração. Restaurar o verdadeiro sentido da sua casa. O culto, o serviço, aquilo que é ministério. O que é o culto hoje, irmãos? Digo para os irmãos, não entre na internet. Não querem saber o que é culto. Olhem no YouTube. Porque vocês vão ficar horrorizados se você tiver temor de Deus no seu coração. Ministério. O que é ministério hoje, irmãos? O que é ministério hoje? É uma profissão medíocre, de homens medíocres, animadores de auditório. Eu olho para a seriedade desses homens, eu sinto vergonha. Quando você vê os profetas, o que significa? Aqueles profetas eram homens que buscavam a mente de Deus que estava perdida no meio do povo. Quando essa mente estava perdida, eles se manifestavam para recapturar, para trazer o povo de volta à mente de Deus, para trazer a mente de Deus de volta para o povo, para mostrar o caminho. O profeta, ele tinha a ver com a mente de Deus. Eles não eram homens que falavam coisa por falar. A mensagem deles tinha a ver com a mente de Deus. Eles eram homens que tinham conexão com o céu. Meus irmãos, o seu desejo é nela, é isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Ele está buscando isso. Como nós precisamos ser gratos a Deus por ter nos dado Atos dos Apóstolos. Porque quando você olha Atos dos Apóstolos mostra exatamente o que Deus quer de nós. Nós nunca vamos ser aquela igreja, mas nós temos que entender que aquela igreja viveu a sua história, ela foi uma igreja bíblica. E a única coisa que nós precisamos assemelhar àquela igreja é ser uma igreja bíblica. Nós precisamos apenas isso, ser uma igreja bíblica. O que é ser uma igreja bíblica? Nós podemos fazer uma radiografia da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração, do nosso viver como igreja, olhando para Atos dos Apóstolos. Lá em Atos 2:42 diz que eles perseveravam, eles persistiam,
eles prosseguiam insistentemente, que é a frase mais próxima do original da palavra, perseveravam. Eles persistiam insistentemente naquilo que era a doutrina dos apóstolos. Eles não se cansavam, eles não se fadigavam, eles não se acomodavam com aquilo que eles chamavam de doutrina dos apóstolos, que era a doutrina dos apóstolos, irmãos. Nada mais, nada menos do que um prolongamento de tudo aquilo que Cristo revelou na sua pessoa e obra, que nós chamamos de Evangelho. Que é uma explicação clara para isso. Atos capítulo 5, versículo 42. Eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Não somente isso, irmãos. Não era só a doutrina dos apóstolos, não era só o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho sem mistura. Nós precisamos desse evangelho sem mistura, irmãos. Eu tenho ouvido muitos irmãos falar assim, irmão, como é que prega a palavra? Eu não sei como é que prega a palavra, irmãos. Como é que faço um curso para pregar a palavra? Também não sei. Eu não sei, irmãos. Se eu fizer um seminário, eu conheço centenas de pessoas que fizeram seminário e não sabem pregar a palavra. Uma coisa eu sei, irmãos. Que se o Senhor colocar o dedo na sua vida e te chamar, Ele vai te levar para uma escola dele. O nome dessa escola é o caminho do deserto. Aquilo que nós chamamos de caminho da cruz. Ele vai mudar os seus afetos. Ele vai dizer que você não é uma pessoa qualquer. Que você também não é especial. E que você não é melhor do que ninguém. E você vai sentir o mais miserável de todos. Mas uma glória vai ter no seu coração. A glória dele. E não a sua. Você não vai buscar nunca a sua glória. Você vai buscar a glória dele. E uma coisa você vai buscar. Você vai buscar conhecer ele. Não como uma teologia. Você vai procurar conhecer ele como vida e poder na sua alma. Você vai procurar ouvir a voz dele para que o que você fale seja o falar dele, não o seu. Você vai ver que o caminho da plenitude é o esvaziamento. Você vai ver que aquilo que Cristo rejeitou, que você tem que rejeitar todos os dias. Ser popular, ser espetacular, ser poderoso. Esse é o caminho do ministério. É ser nada. Para que Deus possa ser tudo no meio da sua palavra, por meio da sua palavra sobre o seu povo. É sim que você vai encontrar na igreja primitiva a doutrina dos apóstolos. Homens que pregavam. Aquilo que você vai ver no ministério de Cristo. Lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 28, quando ele pregava, diz que as multidões ficavam chocadas, assombradas com a sua doutrina. A palavra maravilhadas ali não quer dizer nada do que você está lendo ali. Você vai mudar aquela palavra. No texto grego é arrancar com uma pancada. As pessoas ficavam chocadas quando elas ouviam Jesus falar. E se aquelas pessoas ficavam espantadas quando elas ouviam Jesus falar, nosso ministério tem que estar na sombra do seu falar. Tem que estar na sombra dele. Nunca seremos como ele. Nunca faremos como ele. Mas nós temos que estar na sombra dele. E a única forma de você estar na sombra dele é ter comunhão com ele. Se você ama e quer o ministério de Deus para a sua vida, a primeira coisa que você precisa se tornar é uma pessoa de oração. E a oração que eu estou falando aqui não é simplesmente uma característica religiosa. É a sua vida, é o seu relacionamento, é o seu púlpito. O púlpito começa você e Deus. Não é lá no lugar onde você estuda a palavra de Deus. Você e Deus. Se tornar íntimo dele. Porque um homem que não ora, um homem que não tem comunhão com Deus, ele jamais deveria estar pregando a palavra de Deus. A igreja primitiva, ela era caracterizada por homens que oravam. O ministério da palavra é o ministério de oração. E nós nos dedicaremos à oração em primeiro lugar e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. Então deixe-me dizer algo para vocês. Aquela igreja também não tinha só o ministério da palavra, ela tinha comunhão. Ela tinha comunhão. Ela tinha um amor profundo uns pelos outros, cumplicidade, mutualidade, cuidado. Tudo isso havia naquela igreja. Ela era bíblica. Ela não tinha uma comunhão baseada em afinidades.
ela tinha uma comunhão baseada naquilo que era o próprio Deus, o Deus Trindade, o Deus comunhão. A comunhão deles não era, em primeiro lugar, entre eles. A comunhão entre eles era resultado da comunhão deles com Deus. Quando a nossa comunhão não é resultado da nossa comunhão com Deus, os relacionamentos eles se quebram, eles não perduram. Porque outrora estamos tão unidos, ou depois estamos tão divididos. É porque nós deixamos a comunhão. Não é a comunhão dos irmãos, é porque nós deixamos a comunhão com Deus. Lá em 1 João, o apóstolo vai dizer, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Aí que começa a comunhão. Nós fomos chamados não para a comunhão da igreja. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, o qual fosse chamados à comunhão do seu Filho. É com Ele que nós temos que ter comunhão. Quando nós não temos a comunhão da igreja, podemos ter lindos cânticos. Eu posso ter lido a Bíblia mais de 100 vezes. Eu posso ter um profundo conhecimento da Bíblia. Mas se não tenho comunhão, isso quer dizer nada. A religião tem tudo isso. A religião tem gente que lê a Bíblia, tem gente que chora, tem gente que canta, tem gente que toca. Canta bonito, toca bonito, prega bonito. Mas não tem vida. Não tem vida. E o que a igreja precisa é daquela vida que havia lá na igreja de Atos. Sabe por que aquela igreja tinha vida? Porque ela era uma igreja bíblica. Nós precisamos ser uma igreja bíblica. Uma igreja que ela é a comunhão. Sabe o que quer dizer uma igreja que é a comunhão? É uma igreja que ela vive o céu na terra. É uma igreja que vive o céu na terra. É uma igreja celestial. Nós não somos uma igreja institucional. Nós não somos uma igreja terrena. Nós somos um povo que estamos na terra. Mas nós já somos um povo celestial. O Espírito de Deus habita em nós. O caminho do trono está aberto diante de nós. Pelo vivo e novo caminho. Foi Cristo que nos abriu. Nós estamos sendo conduzidos à sua glória. A glória na qual Ele está é a glória para a qual nós estamos sendo conduzidos. Quando você ora, você toca o trono. Você fala com Deus. Sabe por quê? Porque nós somos celestiais. A eternidade já começou dentro de nós. Por isso nós buscamos as coisas do alto. Por isso nós estamos centrados em Deus. Sabe o que é isso? Comunhão. Mas não só comunhão. O partir do pão. Não é uma reunião qualquer. Não é uma reunião litúrgica. Essa reunião ela tem muito a ver com a glória da obra do Calvário. Todas as vezes que nós estamos na mesa do Senhor, nós estamos celebrando o maior acontecimento do universo, que não foi a criação. O maior acontecimento do universo foi quando o pecado foi vencido, a morte foi destruída, o diabo foi destruído, o inferno foi destruído. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o mundo, venceu o diabo, venceu o pecado. E Ele se tornou a nossa vitória. Ele se tornou o nosso tudo. E por isso que nós temos um dia da semana onde nós estamos celebrando a vitória do Calvário. E as orações. A igreja precisa ter oração, irmãos. Uma igreja bíblica precisa ter oração. Uma igreja bíblica, ela não tem uma oração litúrgica. Ela tem uma oração no sentido muito mais governamental. Uma oração que está relacionada com os interesses de Deus, com as demandas de Deus. Uma oração congregacional, uma oração coletiva, onde nós estamos reunidos em torno dos assuntos de Deus e não dos nossos. Os meus assuntos de oração resolvo em casa, mas quando eu estou com os meus irmãos, eu estou com os assuntos de Deus, os assuntos que têm a ver com o falar de Deus, com as demandas de Deus, com os encargos de Deus entre nós. Essa oração que é um chamamento, não é uma coisa qualquer, é um grande acontecimento, como a mesa do Senhor, como o ministério da palavra, como a comunhão. É a oração coletiva, congregacional. Isso é ser uma igreja bíblica. Então o Senhor está buscando isso entre nós, irmãos. Que o Senhor encontre aqui entre vocês. Que o Senhor encontre aqui nesse lugar uma igreja que cada dia queira ser mais bíblica. Lute por isso, irmãos. Lute. Por mais que esteja difícil, lute, coopere. Coopere com esses irmãos mais velhos que o Senhor colocou aqui entre vocês, esses anciãos, esses presbíteros, esses que o Senhor chamou para ser vara e cajado no vosso meio. Coopere com eles. Sejam cooperadores deles. Sejam companheiros deles por essa causa.
porque o Senhor está recuperando o seu testemunho na terra. E digo para vocês, esse é o ato de Deus, e digo com todo o temor que há no meu coração, é o ato final de Deus antes da volta do seu Filho. É recuperar um povo que tenha um testemunho adequado, um povo que tenha um coração adequado para receber o seu Filho. O Senhor Jesus não voltará sem que antes a sua casa seja restaurada. Não adianta, irmãos, nós criarmos romantismos teológicos. Aqui está o mover de Deus no final da dispensação. Foi para restaurar a sua casa, foi para restaurar o culto, foi para restaurar o ministério, o serviço adequado, a casa adequada, o culto adequado, o serviço adequado. Quando você chega no final do livro de Neemias, são essas três coisas que você vai encontrar: a casa, o culto e o serviço. Tudo restaurado. Então, qual é o capítulo seguinte? O capítulo seguinte é que havia um pequeno remanescente. E no meio desse remanescente, Cristo veio. Então, nosso Senhor Jesus voltará. Mas antes dele voltar, ele está buscando hoje restaurar o seu testemunho. E vocês aqui, esta igreja, como tantas outras, o Senhor tem dado um colírio espiritual para abrir os olhos. Nossos olhos estão abertos, irmãos. Nós temos visto o Senhor. Temos visto Ele como nosso cabeça. Temos visto o corpo de Cristo. Nós temos visto a cruz do nosso Senhor. Nós temos visto o reino do nosso Senhor. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Esses 4 fundamentos doutrinários são claros para nós. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque a sua igreja, hoje, ela precisa ser restaurada completamente. Não seja uma oposição para isso, pelo contrário, se ofereça para o Senhor. Diga para o Senhor, use a minha vida. Amém. Para que nesse tempo eu tenha um coração como teve o coração de Zorobabel, de Josué, de Esdras, de Esther, de Neemias, de Malaquias, de Ageu, de Zacarias. Dá-nos corações como esses aqui no meio do teu povo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, só Tu pode abrir os nossos olhos e nos ajudar nesta hora, Senhor. Sim, verdade, Senhor. Senhor, nós carecemos da Tua ajuda. Estamos vivendo o final de uma dispensação, Senhor. Isso está muito claro para nós. Este tempo é o final de uma dispensação. Assim como o Senhor se moveu no final daquela dispensação passada. Vem e se mova aqui entre nós, Senhor. Amém. Tenha os Teus vasos para a restauração do Teu testemunho. Amém, Senhor. Tenha os Teus instrumentos adequados, Senhor. Tenha as Tuas ferramentas. Restaure a Tua casa, Senhor. Restaure um verdadeiro culto ao Senhor. Amém. Restaure, Senhor, os ministérios adequados, homens e mulheres, que tenham a seriedade e a coragem que tiveram aqueles no passado, como Esdras e Neemias. Mulheres como Esther, que cooperaram de uma forma tão poderosa em Tuas mãos, para impedir que o inimigo viesse para destruir completamente a Tua obra. E aquela mulher se levantou. O Senhor levanta mulheres com o coração de Esther. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Levante homens com a piedade de Mardokai, Senhor. Homens piedosos nesse tempo. Amém. Homens, Senhor, com a ousadia, com a coragem, com a fé de Zorobabel e Josué. Amém. Sei, Senhor, que muitos se levantarão para impedir a Tua obra, para impedir os Teus avanços, como nós vemos aqueles samaritanos no capítulo 4 de Esdras. Senhor, e muitas vezes a Tua obra é retardada, muitas vezes a Tua obra é impedida, mas o Senhor vem e se move. O Senhor levanta homens, como o Senhor levantou Esdras. Levanta aqui, Senhor. Levanta em Goiânia, levanta em cada localidade Amém. Tua. Amém. Levanta profetas como Ageu e Zacarias, Amém. Que vem animar o Teu povo, que vem encorajar o Teu povo, Amém.
que vem nos tirar da mesmice, da apostasia, da frieza, da indiferença. Levante, Senhor, entre nós vozes proféticas. Sim, Senhor. Vozes cheias de graça. Vozes com autoridade, com verdade. Senhor. Que nos anime, Senhor, a não paralisarmos. Nos ajude, Senhor. Vem, Senhor, e move-te no meio do teu povo. Amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus.